Bem antes da sigla SUV virar moda no Brasil, um modelo da Willys já conquistava corações, a Rural. Considerado o primeiro utilitário esportivo nacional e um dos carros mais marcantes da história brasileira, a Rural encerrou sua trajetória sob a marca Ford. A Willys Overland do Brasil foi fundada em 1952 e a Rural logo se tornou um sucesso. Em 1967, a Ford assumiu o controle da empresa e a Rural continuou a ser fabricado e vendido por mais 21 anos. De 1956 a 1977, consolidando-se como um ícone da indústria automobilística nacional. A Rural era um veículo versátil, perfeito para o estilo de vida brasileiro. Robusto e espaçoso, era ideal para famílias e aventuras, tanto no asfalto quanto na terra. Sua produção se encerrou em 1977, deixando saudades nos fãs desse clássico inesquecível. Mas você tem conhecimento do motivo pelo qual a Rural obteve tanto êxito no Brasil? Você está familiarizado com suas origens? E sabia que ele já incorporava o motor do Ford Maverick? Assista até o final deste vídeo para descobrir esses detalhes e muito mais sobre a trajetória da Rural. Para compreender a história da Willys Rural, é necessário retroceder até os anos 40, mais precisamente no final da década. Nesse período, a Willys planejava disponibilizar ao público civil um veículo baseado em seu utilitário Jeep, amplamente utilizado na Segunda Guerra Mundial e recentemente encerrado. A estratégia da marca americana consistia em criar uma nova carroceria com a robusta mecânica do Jeep, promovendo-o nas propagandas da época como Victor Car, ou o carro da vitória. Contudo, surgia um desafio significativo. A Willys não fabricava suas próprias carrocerias, e os produtores existentes estavam sobrecarregados com uma demanda elevada, incapazes de aceitar novos pedidos. Além disso, os recursos financeiros disponíveis para a marca naquela época eram limitados. Diante desse cenário, o designer do Victor Car, Brooks Stevens, encontrou uma solução. Para resolver esse desafio naquela época, as peruas eram fabricadas a partir de carros convencionais, aos quais eram adicionadas estruturas de madeira para aumentar seu comprimento, proporcionando uma maior capacidade de transporte de passageiros. Foi nesse contexto que Brooks Stevens concebeu um conceito inovador nos Estados Unidos. Uma perua Jeep baseada em uma wagon com uma carroceria totalmente em aço. Essa abordagem se revelou mais eficiente para a produção em larga escala, oferecendo maior segurança e facilidade de manutenção, em comparação com os modelos tradicionais que possuíam carrocerias de madeira. O design da carroceria em chapa metálica apresentava linhas simples e retas, possibilitando a fabricação por empresas do setor de eletrodomésticos. Além disso, o espaço para bagagem era generoso. Nos primeiros anos, um detalhe curioso era a pintura das laterais em cor creme, enquanto os painéis da carroceria eram pintados em marrom claro, simulando as populares carrocerias de madeira da época. A Station Wagon estava equipada com um motor de 2 litros, 4 cilindros e 2 tempos, com válvulas de admissão no cabeçote e válvulas de escape no bloco, gerando uma potência bruta de 63 cavalos. Inicialmente, o utilitário possuía apenas tração traseira, com a versão 4x4 sendo introduzida 3 anos depois, em 1949. Além disso, em 1947, a van furgão foi lançada sob o nome de Sedan Delivery. Essa variante era entregue com assento exclusivo para o motorista e sem vidros laterais traseiros. No Brasil, visando a robustez e a economia do modelo americano, a Willys Wagon do Brasil optou por montar localmente o veículo com peças importadas. Após avaliar que suas qualidades de resistência seriam ideais para enfrentar as desafiadoras estradas brasileiras da época, a marca já realizava a montagem local do Jeep Universal, desde 1954 em sua fábrica em São Bernardo do Campo, São Paulo. A montagem dos modelos começou mantendo o mesmo design da perua vendida nos Estados Unidos, mas recebeu o nome de Rural Willys. A nova Rural Willys era equipada com tração 4x4 e suspensão dianteira e traseira com eixo rígido e molas, apresentando um design simples e rústico, porém elegante devido à pintura bicolor, conhecida como saia e blusa. As opções de cores incluíam combinações como azul e branco, verde e branco e vermelho e branco. Na parte frontal, o veículo exibia faróis circulares com setas posicionadas logo abaixo, para-choques cromados
para-brisa dividido e uma grade caracterizada por listras horizontais e verticais. A placa de identificação ficava no para-choque do lado direito. Ao longo da lateral, uma moldura cromada percorria desde o capô até as pequenas luzes, estendendo-se até a porta traseira, onde a placa de identificação era fixada. Mais abaixo, no fascinante para-choque cromado, que se abria em duas partes, a capacidade de carga totalizava 1.298 litros. O compartimento de carga contava com piso plano e o estepe era posicionado verticalmente. Além disso, o vidro traseiro era dividido. Internamente, a Rural exibia um interior simples e rústico, mas notável pelo amplo espaço. Destacavam-se os dois assentos sólidos, com capacidade para acomodar 6 pessoas. O volante de 2 raios e os instrumentos, localizados no centro, ofereciam o essencial, incluindo velocímetro, medidor de combustível integrado e medidor de temperatura. Sob o capô, a Rural utilizava o motor BF161, com capacidade de 2,6 litros, e que entregava 90 cavalos de potência bruta a 4.400 RPM e 18,6 kg de força-metro de torque a 2.000 RPM. Esse conjunto mecânico era acoplado a uma transmissão de 3 velocidades. Com essa configuração, o modelo acelerava de 0 a 100 em 22 segundos, atingindo uma velocidade máxima de cerca de 120 km por hora. Embora esse desempenho fosse condizente com a proposta do veículo, a direção era lenta, exigindo múltiplas voltas do volante para se deslocar de uma extremidade à outra. Adicionalmente, a Rural possuía freios a tambor, sendo um veículo mais pesado. O consumo médio era de 7 km por litro. Se você está apreciando a história da Rural, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, pois continuaremos trazendo mais narrativas fascinantes como esta para você. 3 anos mais tarde, em 1959, o motor BF161 foi nacionalizado e passou a ser fabricado em Taubaté, São Paulo, tornando-se o primeiro motor movido a gasolina produzido no Brasil. Esse evento acelerou significativamente o processo de nacionalização do utilitário, alcançando aproximadamente 98%. Nos anos 1960, o Willys Rural passou por uma renovação em sua parte frontal, apresentando um design mais amplo e moderno desenhado por Brooks Stevens, o mesmo designer responsável pela criação do Jeep Station Wagon original. No entanto, esse novo visual era exclusivo para o mercado brasileiro. Outras atualizações incluíram lanternas traseiras, para-brisa e vigia traseiro em peça única. O teto do veículo também foi rebaixado, e alguns observadores afirmam que a parte dianteira lembrava o Palácio da Alvorada quando visto de ponta cabeça. Em 1961, foi lançada a versão pick-up do Willys Rural Truck, incorporando a nova frente que o utilitário havia recebido um ano antes. Essa pick-up versátil apresentava um preço competitivo, competindo com modelos como o Chevrolet 3100 e o Ford F100, sendo capaz de transportar até 750 quilos na caixa. Além da versão 4x4, a picape contava com opções como a versão 4x2, furgão van e cabine dupla, entre outras.